Boa noite, irmãos. Como é que tem sido o dia de vocês? Como é que passaram esse domingo? O que vocês fizeram para descansar? De que forma vocês usaram para louvar ao Senhor? De que forma vocês tiraram um tempo, se programaram para ficar com a família? Talvez curtir um pouco os amigos, mesmo no meio dessa pandemia, né? Mas a gente sempre pode dar um jeitinho de encontrar alguns amigos para conversar, para trocar uma ideia, e especialmente também até no trabalho do reino de Deus. Então, esse dia de hoje, tenho certeza que muitos aproveitaram também para louvar, para agradecer, para servir a esse Deus Todo-Poderoso. E nós tiramos também este momento aqui, domingo à noite, dia 18 de outubro de 2020, separamos este horário para conversar com vocês sobre o Departamento de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o convidado, novamente, já é a segunda vez que ele está aí conosco, o pastor Ayrton Schroeder. Ele é o vice-presidente de Ação Social, né, eleito em convenção nacional, e ele estará aí conosco nesta noite para nós trocarmos uma ideia nesse departamento tão importante que serve para proclamar o Evangelho. Boa noite, pastor Ayrton. Boa noite, pastor Volmir, todos aqueles que estão na escuta ou que não estarão nos escutando em outro momento. É um prazer estar de volta ao programa e falar com essa congregação tão querida. Uma satisfação é nossa, pastor. A tua presença assim, sempre tem sido muito enriquecedora para nós, até pela tua experiência de vida que você tem nessa área da ação social. A vez passada que nós conversamos sobre o assunto, até aqui eu quero rapidamente lembrar um pouquinho, né? Nós falamos o que era ação social, o que move um cristão a praticar a ação social, o amor que procede de Deus, que move o nosso coração. Então nós falamos até mesmo da questão do Salvador Jesus Cristo vir ao encontro da humanidade para nos salvar. Nós tratamos de coisas assim, bem fundamentais. Na verdade, nós tratamos de uma base muito sólida para o trabalho da igreja. E nesta noite nós queremos então seguir uma ordem que nós temos aqui, tratando especialmente olhar para dentro do estatuto, do regimento da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com relação à tua atuação dentro da diretoria nacional. E eu quero aqui até lembrar, quando nós falamos em ação social, eu quero lembrar o salmo desse final de semana, o Salmo 96, versículos 1 e 2, até o 3, por aí. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Somente esses 3 versículos, pastor Ayrton e todos que estão aí acompanhando essa live nesse momento, olha, a nossa vida, uma vida de ação, pode ser um cântico novo ao Senhor. Na verdade, o cântico, eu entendo aqui que não é somente e necessariamente o abrir a boca e cantar, mas é uma vida consagrada ao Senhor. E ele diz aqui: proclamai a sua salvação. E de que forma nós podemos proclamar essa salvação? Através da ação social, através da adoração, do ensino, da comunhão, enfim, da comunicação. Nós temos tantos meios para proclamar e anunciar as maravilhas
do nosso Deus. Então eu quero aqui desejar ao pastor Ayrton, com base nestas palavras, desejar que o Espírito Santo esteja contigo nesse momento em que nós queremos conversar e que todas as nossas colocações possam servir a nossa igreja, possa servir a igreja para crescimento, para olhar diferente para dentro das nossas ações. Eu quero dizer a todos que já estão aí conosco na sala, que eu não vou mencioná-los, ou não vou mencionar o nome especialmente de cada um, mas se vocês tiverem perguntas a fazer com o pastor, para o pastor Ayrton, façam a pergunta e nós estaremos aqui acompanhando vocês pela sala, pelo chat da sala, e à medida que nós pudermos, já vamos respondendo a cada um de vocês. Então fiquem bem à vontade, sejam bem-vindos a esse momento em nossa sala virtual. Pastor Ayrton, antes de nós entrarmos aí, quer fazer alguma colocação inicial? É uma alegria estar aqui. Hoje, na vez passada, nós fizemos quase que um seminário de ação social. A ideia era falar do departamento. Hoje vamos nos policiar e vamos falar então do departamento. Né? É isso aí. E, na prática, é muito mais gostoso falar da ação do que da parte burocrática, como ela se posiciona dentro da igreja, né? Mas a gente vai tornando dinâmica essa conversa hoje à noite também. Agora, você tocou num ponto aí, a parte burocrática. Isso é pesado. Eu falo por mim, assim, eu não sei se essa é a sensação que você tem, mas essa parte burocrática, ela realmente é pesada em alguns momentos. E em alguns momentos ela até inclusive nos trava, porque nós queremos fazer às vezes uma boa ação, fazer algo novo, e no entanto a gente fica meio com o pé atrás, desconfiado que se vai fazer, nós temos que responder um processo, senão a gente vai ter que inventar moda, né? Então essa parte burocrática ela é complicada. Eu diria assim, a parte burocrática, quando tudo está funcionando bem, ela parece ser desnecessária, mas quando algo não vai bem, é a parte burocrática que vai balizar e que vai dar instrumentos para arrumar a casa, né? Então esse aspecto, e realmente, às vezes a questão do travar, porque, por exemplo, se a gente pega o planejamento da igreja, o planejamento é feito por quem não vai executá-lo. Então, assim, há 6 anos, quando eu assumi, havia um planejamento e ele refletia o que as pessoas pensavam e tudo mais, mas ele não cabia muito bem daquilo que era proposta minha, né? Uma das questões do planejamento daquela época era de que cada congregação tivesse um departamento de ação social. Minha visão não é essa, né? Não quero criar mais um departamento, né? As pessoas já estão cheias de atividades, já existe muita coisa na igreja, mas o que eu gostaria é que todos os departamentos existentes tivessem a capacidade de olhar para o ser humano, olhar para a sociedade e perceber-se instrumentos de Deus para agir. Não precisa um novo departamento, né? Mas eu estava pautado por um planejamento que no final de 4 anos foi avaliado se aquele propósito foi alcançado. Quantas congregações tinha departamento no início e quantas tiveram no final. Agora, essa gestão ela está muito, muito tranquila, porque agora ela tem um planejamento que reflete o nosso pensamento, né? Ele traz, e hoje nós temos 4 objetivos que refletem muito bem aquilo que a gente acredita, né? Um primeiro objetivo que ele fala de um estilo pessoal de vida. O segundo, ele fala da ação da congregação. O terceiro, ele nos empurra para a ação pública. E o último, nos lembra de que tudo isso é feito para mostrar Jesus para as pessoas. Então ele está construído hoje dentro de uma perspectiva que a gente acredita,
né? Eu quero aqui te parabenizar pela tua colocação, quando você falou que a parte burocrática, quando vai bem, parece desnecessária, né? E quando acontecem problemas, graças a Deus nós a temos, né? Então, Sim, na sim. verdade, é um mal necessário, na verdade. É. O Conselho Diretor esses dias se debruçou horas e horas, né, refazendo o regimento, né? Mas é aquela questão, né? Quando tudo vai bem, até ignorando o documento, as bênçãos acontecem, mas dá um problema, né? E a gente viveu isso muito bem ano passado, né? Quando nós tivemos a questão da vacância presidencial e o regimento não estava claro, né? Aí a gente viu qual é o valor de um documento formal, né? E não adiantava ali alguém dizer é isso ou é aquilo. Se as leis do país não aceitam, não tem o que fazer, né? Verdade. Pastor, mas vamos lá então dar uma olhada um pouquinho dentro do regimento da igreja, o que aborda toda essa questão, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, eu já tinha lido isso, mas de fato não lembrava na hora, né? O parágrafo 2º, ele diz assim: os ou as vice-presidentes de ação social, de comunicação e de administração podem ser pastores filiados e ativos ou leigos que sejam membros de congregação filiada à IELB. Então é interessante que para esses 3 cargos, na verdade, não precisa ser necessariamente um pastor, né? Ele pode ser um membro da igreja, um membro da IELB. Né? Eu gostaria que você até colocasse e clareasse isso um pouquinho mais para as pessoas aí que estão conosco. Né? Tá. Você, na verdade, está falando do estatuto. O estatuto, artigo 21, parágrafo 2º. Exatamente. A IELB ela tem um presidente que necessariamente precisa ser pastor e tem 3 vices que precisam ser pastor e 3 que não precisam ser pastor. Né? Então, de acordo com a abordagem, por exemplo, eu nem me lembro se nós já tivemos vice-presidente de administração que fosse pastor. Ali historicamente, mesmo quando era o nome tesoureiro, era leigo. Né? Na comunicação, nós já tivemos leigos, nós já tivemos pastores e atualmente nós temos leigo. Né? E quando se criou o cargo, em 2010, o cargo de vice-presidente de ação social e o cargo de vice-presidente de educação cristã, naquele momento definiu-se que educação cristã deveria ser pastor e ação social não precisa ser pastor. Né? Então, aí, focando exatamente na ação social, a questão é a atuação, a experiência no campo. Inclusive, não tem um requisito de que tenha uma formação em um ou outro curso, como é o caso, por exemplo, da administração, que tem alguns requisitos administrativos de formação exigidos. Né? O novo regimento agora, que foi aprovado semana passada, ele vai trazer um elemento de que os leigos da diretoria tenham pelo menos 10 anos de filiação à congregação, ou seja, 10 anos de votantes. Então, estabeleceu-se indiretamente um limite de que nenhum leigo se torna membro da diretoria nacional com menos de 28 anos. Né? E porque pastor já tinha 5 anos de ministério para este cargo que eu estou, e 15 anos de ministério para a presidência e alguns outros cargos. Né? Então, com isso, digamos que um pastor se forma aí com 22 a 24 anos, ele chega, com a idade mínima, né? Ele vai chegar aos 27, 28 para ter os 5 anos de ministério. Então, antes não havia esse critério, havia 5 anos. Então, alguém com 22, 23 anos poderia chegar a esse cargo. Então, agora mudou um pouco. E o presidente continua 15 anos, né? Sim, sim.
Eu, na verdade, eu não queria ter vindo para cá com 28 anos de idade, que aí eu não teria mais cabelo. Assim eles agora só branquearam, né? Não te preocupa, tem tempo para cair ainda. O peso das responsabilidades, do sigilo e tudo mais, ele exige uma maturidade de vida, né? Não dá, não é pouca coisa. Tem coisas que só a experiência ajuda, né, pastor? Exatamente. Não adianta ter doutorado, precisa ter tranquilidade, precisa ter vivência das questões, né? E, claro, a dependência de Deus é a primeira coisa, né? Com certeza, isso é... E é interessante até, inclusive, falar sobre isso, que à medida que a gente vai adquirindo experiência, as nossas experiências com Deus também vão se tornando diferentes. A gente vive experiências diferentes. Sim. Pastor Ayrton, no artigo 26, são atribuições da Diretoria Nacional, dentre as contidas no regimento, executar as resoluções do Conselho Diretor e da Convenção Nacional. Apenas para conhecimento, né, das congregações, né, a Diretoria Nacional está subordinada a essas duas alas aqui, podemos dizer assim, uma Conselho Duas Diretor... esferas, 2 órgãos. Isso, 2 órgãos, né, o Conselho Diretor e a Convenção Nacional. Em poucas palavras, eu gostaria que o senhor até falasse para nós, vocês têm liberdade de ação, ou se podemos dizer assim, por exemplo, vocês só vão fazer o que essas duas esferas aí decidem, ou vocês também têm um limite, uma liberdade de ação? A liberdade e a autonomia, ela existe, mas é dentro de um parâmetro estabelecido, né? Por exemplo, a Convenção Nacional, ela seria aquilo que é a Assembleia da Congregação, né? O Conselho Diretor seria aquilo que é a diretoria de uma congregação. E nós, como diretoria executiva, nós poderíamos ser o pastor, os professores de escola bíblica, dizer, aqueles que na linha de frente atuam no dia a dia, né? Qual é a autonomia? Financeira, nós estamos hoje numa situação onde foi aprovado de que ultrapassar o limite do orçamento, por exemplo, de um investimento superior ao que foi aprovado no ano passado, pode ser passível, inclusive, de demissão do cargo. Então, é bastante engessada a questão financeira. E agora esse novo regimento, ele traz isso. Entretanto, o orçamento, ele não é construído de cima para baixo. Nós opinamos e nós trabalhamos ele, né? Claro que deste ano atípico para o ano que vem, por exemplo, no Departamento de Ação Social não existe nada, né? Existe o valor para salário, para encargos, para uso do carro, e talvez aí, não sei, 3 ou 4 mil reais para alguma coisa. Então, assim, para estar presente em algum distrito e congregação, é necessário que este local banque a ida. Então, daqui aliás, em 2021, não há condições de atender convites em locais subsidiados, por exemplo, onde a gente necessitaria bancar a passagem. Então isso é bem difícil, ainda bem que nós temos hoje os meios de comunicação, porque as congregações de menos recurso, em grande parte, estão mais distantes daqui. Não que no Rio Grande do Sul, até o Paraná, não tenha congregações subsidiadas. A metade das subsidiadas está aqui, mas 50% da IELB está aqui. 74% da IELB está até o Paraná. Então, o custo para se ir a esses lugares é relativamente baixo.
Aí quando você sai do sul, você tem Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo com uma condição financeira estável, mas muitas congregações subsidiadas, e aí você tem o norte e o nordeste, onde há muitas congregações subsidiadas. Então, de tabela, o orçamento do ano que vem está dizendo: estes lugares não serão visitados. E ali, às vezes, estão situações onde as pessoas vivem o isolamento. Eu fui pastor 20 anos num estado, e para brincar, eu digo, eu tive o privilégio de ser o melhor pastor luterano lá, porque era o único, né? Não perdia para mim, né? Eles não tinham parâmetro, né? Exatamente. Mas ser pastor nessas condições exige uma presença maior da diretoria, porque até os conselheiros, eles não têm orçamento para estarem mais presentes, porque tem até sua congregação também. Então, uma viagem, esse final de semana, para ter um exemplo, o pastor Éder, ele está em Macapá, porque a ida do conselheiro, saindo de Belém para lá, era parecido o valor do que o Éder sair daqui para lá. E era muito mais estratégico para o vice-presidente conhecer nesse momento aquele local do que o conselheiro ir mais uma vez lá, né? Então decidiu-se por sair daqui para lá, até porque o próprio distrito também não tinha condição de bancar a ida ali, então de todo jeito sairia do Caixa Nacional, né? Então nisso há dificuldades, mas eu diria assim, não são dificuldades que inviabilizam, porque também não pode haver uma autonomia a ponto de que no final do ano a gente vê onde estoura, né? Não pode. E o departamento que a gente tem menos domínio não é o meu, o departamento é o de expansão missionária, porque há a questão de transferência de pastor, uma catástrofe no lugar de subsidiada, não tem como você deixar que eles se virem, né? Nós tivemos uma situação no ano passado, onde um prédio começou a trincar e os vizinhos avisaram, olha, vai cair tudo. E foi visto, o corpo de bombeiros, a gente teve que investir R$100 mil para derrubar antes que caísse em cima das casas dos vizinhos, né? Um prédio antigo, um tanto mal feito, né? E tudo mais. Então, aí, claro, você estoura o orçamento, você ouve xingamentos de alguns, incompreensão, mas o que nós temos muita tranquilidade é que não houve nenhuma vítima, né? Tudo pode ser feito antes de uma catástrofe, né? Legal. E que bom que puderam socorrê-los, né? Uhum. Isso já alegra o coração da gente também, né? Hein, pastor? Ali no artigo 21, coloca algumas atribuições do vice-presidente de ação social. E lá no ponto 4, ele diz integrar a comissão de pós-graduação. O que exatamente, por exemplo, assim, o teu cargo, por que na pós-graduação? Ali, assim, tem umas histórias que é parecido como Pilatos entrou no credo, né? Mas essa aqui é um pouco diferente, porque antes de haver a vice-presidência de ação social, havia a coordenação de projetos, e grande parte das atribuições da coordenação de projetos estão comigo. Então, inclusive projetos internacionais, até missionários, elas não estão na pasta da missão, mas por se tratar de projetos, estão na vice-presidência. E a Copograde, ela, então, também, eu sou o segundo representante daqui, o primeiro é o vice-presidente de ensino. E a perspectiva é que uma das funções é buscar fundos para que haja recursos para auxiliar pessoas na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, o motivo de estar é pela questão do diálogo internacional de busca de recursos. Ah, legal. Até a hora que eu li isso aí, eu fiquei pensando, mas por que o
coordenador do Departamento de Ação Social vai estar integrado aí com a pós-graduação. Não havia compreendido isso. E a pós-graduação, talvez o vice-presidente de ensino falou, né? Porque a IELB, ela investe muito na formação. Um aluno, mesmo ele não pedindo ajuda nenhuma, aquilo que é o carnê da mensalidade dele não dá 1/3 do valor do custo real do curso de teologia. Então, a igreja ela investe muito, e aí, no momento em que alguém quer fazer mestrado e doutorado, também há apoio, mas essa comissão ela estuda se é necessário formar mais alguém nesta ou naquela área, né? É muito alto investimento, e de repente você tem aí 10 pastores querendo se pós-graduar numa área, e a necessidade que a gente tem, especialmente no seminário, é outra. Não significa mais de que no passado já era, se você vai fazer mestrado ou doutorado é para ser professor no seminário. Isso aí não é mais, nós temos doutores que nem almejam isto, né? Mas uma das nossas funções na Copograde é estar atento para que as lacunas sempre sejam preenchidas, né? A pessoa pode fazer mestrado, doutorado, tranquilo, né? Mas se a gente tem uma planilha com todos os nomes, diz, olha, daqui a 10 anos pode faltar alguém nessa área, então vamos incentivar que alunos que hoje, ou pastores recém-formados, que têm habilidade nessa área, busquem. Então, há uma busca ativa também de estímulo, de ligar para o pastor e dizer, olha, você não queria fazer? E existe também aqueles que querem fazer e buscam e procuram a Copograde com suas propostas, então, tranquilo assim. Legal, bacana conhecer isso um pouco, né? Até porque realmente precisa ter esse cuidado, porque nós passamos, né? Nós passamos e precisamos deixar alguém preparado para sempre estar também assumindo esses compromissos depois que a gente vai embora, né? Então, faz parte da vida. O outro ponto, pastor, fala assim, coordenar a equipe do Fundo de Apoio a Projetos da IELB, o FAP, buscando despertar mais colaboradores e zelar para que os recursos desse fundo atendam às necessidades das congregações, escolas e organizações de ação social da IELB. Como está esse fundo para auxiliar as congregações exatamente, e quais são os projetos que esse fundo, que as pessoas aí que estão até acompanhando, que eles podem de repente pensar, não, nós podemos pedir um pouco de dinheiro desse fundo? O fundo ele está bem fundo, está bem difícil alcançar até onde o recurso está, né? Mas o objetivo do FAP não é ter saldos. O objetivo do FAP ele é atender as demandas, né? Embora neste fundo há muitos tipos de recurso. Por exemplo, nós ainda temos congregações de fora do Brasil fazendo ofertas anuais ou semestrais para apoiar a colocação de estagiários ou de pastores. Então existe uma verba ali. O dia que uma congregação que precisa de um estagiário ou de um pastor, então temos aí uma pequena versatilidade de apoio mensal a partir deste. Aí existem, especialmente para pequenas construções, esse normalmente está negativo, porque a construção ela é cara, e você fazer uma doação de R$1.000 para construir uma sala de escola bíblica, praticamente os R$1.000 não dá efeito, vai custar 10, 15 mil fazer a sala, né? Mas R$1.000 para comprar material para crianças vai abençoar 20, 30 crianças, né? Então o doador ele é mais estimulado a ajudar instrumentos musicais, a bíblias, devocionários, material para crianças, né? Temos poucos que se estimulam a ajudar em construções. Por exemplo, estamos trabalhando uma congregação, ela já tem hoje uns 40 e poucos membros, e ela só tem o templo, né? E o limite financeiro é grande e precisa ter banheiros. E aí foram notificados que para ter culto precisa ter banheiro.
né? E aí, assim, mas aí tu vai... Quem é que vai doar e vai dizer, olha, eu ajudei a construir o banheiro da congregação de Cacoal? Os membros fazem isso, né? Mas o doador, ele quer fazer algo que ele... Não que o banheiro não seja necessário, mas algo que ele vê uma necessidade espiritual, né? E aí o FAP, ele vai atrás. Semana passada veio um pedido e foi bem fácil, né? Foi um projetor de multimídia, né? A congregação pediu 2.000 e a primeira pessoa que eu acionei, né? E daí eu tenho, assim, as pessoas que gostam de doar, a gente tem aí os nomes, né? E a gente tenta não abusar de ninguém, né? Tem doador que diz assim, olha, todo pedido desta natureza você manda para mim que eu vou ver, né? E aí ele atende ou não, né? Mas ainda, graças a Deus, tem muitos lugares, congregações, departamentos que doam livre, que fazem o depósito, avisam, dizem, olha, a gente doou para o FAP. E aí a gente consegue atender essas demandas diferentes, né? Então agora com a Covid, então tem algumas adequações, para você recomeçar, você precisa ter isso e aquilo, né? Exigências municipais, então, mas já estava melhor, já havia mais doações. O que me alegra no FAP é que as doações para a África são bastante fiéis, né? Então, eles também são administrados no FAP, é uma rubrica para a África, e lá chega a ser cômico, né? Tem lugares onde não há templo, mas para recomeçar cultos agora, pós-pandemia, precisa ter o termômetro, álcool em gel, assim, em média $120 para cada lugar, né? E isso é muito dinheiro para eles, porque cada dólar é na faixa de 75 meticais, né? Então é como se R$75 fosse um dólar, né? E aí com R$75, na nossa realidade aqui, não é para todo mundo ter, não, aí é vezes 120, né? Então, assim, aí foi até quinta-feira que a gente conseguiu enviar um recurso novamente para eles poderem adquirir esses equipamentos e ter culto presencial de novo, né? Deixa eu te perguntar, eu tive uma live aí com o pastor Ernie, e ele até comentei com ele sobre as questões de Bíblias, né, que a gente não sabia, às vezes nem não sabe o que fazer com aquelas Bíblias usadas, às vezes não até em bom estado, né? E aí ele disse, olha, é mais caro vocês mandar essas Bíblias por causa do frete do que comprar e entregar lá. Sim, né? sim. Então, por exemplo, o FAP, ele tem tido algum recurso, vocês têm auxiliado, por exemplo, o pessoal lá da África com Bíblias também? Todas as semanas existe um culto, existia no tempo presencial, no seminário, né? Acho que na quarta-feira, um culto com Santa Ceia. E nesse culto há ofertas, e essas ofertas são administradas pelos alunos e professores para doação de livros teológicos e bíblias em Moçambique. E tem suprido bem, tem atendido com bastante regularidade as necessidades. O que a gente faz? Por exemplo, em Moçambique, as Bíblias são compradas na cidade de Sena, inclusive em língua nacional, né? E existem Bíblias sem os livros deuterocanônicos. Então, existem Bíblias que atendem aquilo que nós entendemos como a composição da Bíblia com 66 livros, né? Claro que o que é levado para lá? Uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia com referências, né? Mas a Bíblia do dia a dia das famílias realmente não vale a pena levar daqui para lá, porque eu não tenho nem ideia hoje, mas uma mala de 23 quilos deve ser $300, $400 o excesso de bagagem. E aí se a pessoa vai para 15 dias, uma mala é só de roupa, né?
Mas vamos supor então, pastor, que alguém, vamos imaginar, seja a congregação aqui ou até mesmo qualquer pessoa que está aí conosco na live, de repente resolva incentivar ou eles mesmos queiram doar, por Uhum. exemplo. Porque para nós, eu não tenho nem noção como chegar lá e Aham. como fazer uma oferta, mas vocês sabem, né? Então, se Sim. nós destinássemos uma verba, dizer assim, olha, R$ 1.000 para comprar a Bíblia lá, e lá vocês têm contato com a sociedade bíblica e haveria essa possibilidade daí? Sim, sim. Normalmente, quando alguém vai do Brasil para lá, então já na capital, na chegada, já se adquire material e eles mesmos lá também. Então, nós temos apoio de uma instituição alemã e também um pouco de apoio de congregações dos Estados Unidos, né? Então, assim, a própria diretoria da igreja lá, ela tem feito aquisições e hoje, fora a questão de livros, hoje um projeto, assim, transformador está sendo hortas. Os terrenos existentes plantando milho, abacaxi, legumes, hortaliças e tudo mais, né? Então, assim, só que para a compra das sementes, a semente é muito cara. Então, teve que vir recurso de fora para eles poderem comprar as sementes. Então, toda e qualquer doação para fora do Brasil, ou também aqui dentro do Brasil, que a gente tem demandas, basta depositar em qualquer conta da IELB e avisar o destino. A IELB não trabalha com conta única. Né? Uhum. Qualquer conta ela é múltipla, né? Mas o sistema econômico interno, você envia e avisa, ó, esse aqui é para comprar Bíblias. Nós temos aí uma planilha, né? Com contas, eu até estou com a planilha aqui, eu acho que tem aí mais de 200 contas, né? Internas, onde vai para cada, e aquilo que vai ali, vai o histórico de onde veio, né? O dia que há a demanda, você faz o atendimento e tira desta rubrica, do controle interno. A conta bancária vai sair da conta que melhor convier naquele dia. Mas o controle interno, por exemplo, na congregação, às vezes se faz isso no Excel, né? A rubrica de onde vai sair, o dinheiro vai para isso. Às vezes tem dinheiro que fica parado um tempo porque não teve aquela demanda. Mas a gente não tem usado dinheiro de um destino para outro, sempre atendendo à vontade do doador. Você teria noção de preços de Bíblia lá, pastor? Ou não? Por exemplo, em reais, o que custaria uma Bíblia lá para eles? Eu deveria ter, a memória não é tão boa, mas não muda muito em relação ao Brasil. Em torno de R$ 15 se compra Bíblias populares, né? Então há vários tipos. Eu creio que as de R$ 15 são de capa brochura, não são aquelas capas melhores. Então é muito parecido com o preço que a gente tem aqui no Brasil. Não, tranquilo, só para até mesmo para as pessoas terem uma ideia, porque a gente não tem noção do que vale o dinheiro deles lá, né? Então, totalmente fora, né? E uma coisa que é ruim, por exemplo, esses países muito pobres, eles dolarizam, ali até taxista aceita dólar, né? Então assim, as duas moedas, e quando isso ocorre, aí o dinheiro local passa a valer muito pouco e tudo encarece bastante. Né? Legal, pastor. Teria mais alguma coisa que você queria falar sobre essa questão do projeto do FAP? FAP, uma coisa que não é muito clara na IELB ainda, né, é assim, o papel do coordenador distrital de FAP. Do FAP, né? A ideia é que todos os distritos tenham, né? Mas isso não tem funcionado bem, porque a ideia é que ele possa estar divulgando para as congregações as demandas, as oportunidades e tudo mais, mas eu não consegui organizar isso ainda deste jeito, né? O primeiro mandato nós não conseguimos, aí a maioria mudou, e aí o ano passado foi difícil, esse ano aí foquei só nos de ação social. Hoje eu estou bastante equipado com os coordenadores de ação social, atuantes, entendendo sua função.
E o FAP vai ainda, mas no decorrer aí do início do próximo ano, eles vão ser mais treinados para divulgar, porque grande parte deles, eles só são acionados quando uma congregação quer pedir dinheiro. É como se o FAP fosse um dinheiro que existe, que não precisa ser reposto. E aí a busca do dinheiro, a apresentação, isso é novo. E ainda não é bem aceito nas congregações, porque as congregações contribuem 11% para o orçamento, contribuem para o distrito, alguns lugares 2%, 3% ou 5%, né? Então tem uma série de questões, e aí de repente chega mais alguém apresentando mais uma demanda. Então a gente precisa cuidar, mas por outro lado, as pessoas que contribuem para o FAP, elas contribuem valores que elas não contribuiriam para outras coisas, porque elas querem fazer algo mais, elas querem fazer algo que elas acreditam, né? E esse fator na igreja, ele está meio adormecido. Nós temos muita gente que quer fazer coisas e a gente precisa dar essa oportunidade. E o FAP é essa oportunidade. O pessoal diz, olha, eu quero ajudar. Por exemplo, agora, eu recebi doações nas últimas semanas, e pessoas, olha, eu quero fazer doação para ajudar no salário de pastores que perderam seu salário durante a pandemia. Nós não tínhamos uma conta para isso. Nunca tivemos isso. Mas pessoas que nunca foram cobradas por ninguém, tendo ideia, diz, olha, como está havendo essa dificuldade, está havendo redução de salário, vai haver redução para alguém que não aguenta. Então não são valores altos, mas temos aí duas pessoas doando para essa finalidade, uma inclusive mensalmente. Que bacana, muito bom isso, né? O outro ponto, pastor, diz assim, ó, coordenar em cooperação com os vice-presidentes responsáveis pelos demais departamentos o envio de projetos especiais e zelar para que os recursos de verbas designadas através do FAP sejam aplicados e os doadores recebam relatórios regulares. Eu acho que vem muito a ver com aquilo que você estava falando agora há pouco, né? Esse cuidado de fiscalizar é realmente algo necessário, na minha opinião. Sem isso, a gente dá muita brecha para o velho homem. A quem compete nas congregações, por exemplo, você envia um dinheiro para uma das congregações, e a quem compete a responsabilidade de enviar um relatório disso? A primeira questão que a gente colocou já no roteiro de projetos, de pedidos, que lá no final a congregação aponte quem vai fazer o relatório. Mais da metade vai o nome do pastor, às vezes é da diretoria, secretária, tudo mais. Quem deve cobrar que esse relatório seja feito, se é um projeto ao FAP, seria o coordenador do FAP no distrito. Se é da ação social, porque são recursos diferentes, né? Aí é a atribuição do coordenador da ação social. Mas na prática, normalmente quem precisa fazer isso sou eu, e o lugar melhor de fazer é quando a pessoa faz o próximo pedido. Daí a gente diz, olha, está faltando o relatório. Faz um ano que o doador não ficou sabendo nada do que foi feito com o recurso. E aí alguns dizem assim, mas você desconfia que eu não usei corretamente? Não. O doador quer se alegrar, nós precisamos desenvolver uma cultura de que o doador é alguém que participa do trabalho lá na sua congregação, embora more do outro lado do mundo. E ele não pode ir presencialmente lá para dizer, olha, que bonito que ficou, ele precisa de fotos e relatos para poder dizer, olha, como foi bom eu investi minha oferta aí. Então, essa cultura, a gente está trabalhando agora com os recursos que vieram de fora para apoio a venezuelanos. Algumas congregações não acessaram o recurso, porque a prestação de contas é bem exigida à moda americana, né? E a gente precisa implantar isso aqui. Então, como esse recurso tem isso, então não tinha outra forma, mas com o FAP, o distrito, então o que a gente pede? Que os distritos cobrem o relatório lá, porque é normal, é a questão do velho homem, mas é especialmente
a mobilização de recursos. Se você faz uma doação de R$5.000 e nunca fica sabendo o que foi feito, se atendeu alguém, o que aconteceu, você não faz de novo. De repente, você não vai precisar de novo, mas você fecha as portas para que esse doador doe para alguém outro. É muito comum no FAP, quando a gente manda um relatório para a pessoa, diz, olha, recebi hoje o relatório da congregação tal, né? Aí a pessoa me responde, muito obrigado, se tiver um outro projeto, pode me mandar. Quer dizer, essa é a dinâmica, né? Aí se o relatório não chega, digamos, eu mando um novo pedido para a pessoa. Diz, olha, estou aqui com esse pedido, aí ela me responde assim, diz, Ayrton, eu gostaria de ajudar, mas eu nem sei o que foi feito com a doação, a última doação, né? Então, assim, eu fico com dificuldade até pessoal de acessar pessoas que não receberam relatos de doações anteriores, né? Até porque a gente, né, pastor Ayrton, a gente gosta de ver o resultado do teu dinheiro, né? E Sim. isso eu comparo assim muito quando as pessoas vêm, por exemplo, na sua casa pedir um auxílio e muitas vezes a gente diz não, outras vezes a gente diz sim, até mesmo porque conhece, porque vai ter contato com a pessoa de novo, porque a gente sabe da realidade dela. E realmente você tem um doador lá do outro lado do mundo que ele está disposto a mandar o dinheiro que é o suor do trabalho dele. Então ele precisa, no mínimo, na verdade, ter essa injeção de ânimo para dizer, sim, olha, o meu dinheiro está aqui, né? Pastor Volmir tem o seguinte ainda, por exemplo, numa congregação, na hora que você vai fazer uma obra, né? E precisa de recursos, você precisa 50 mil, você tem 10 e começa a obra, à medida que as coisas vão sendo feitas, as pessoas se animam a participar. Né? E aí, quando o doador é de fora, ele precisa ser animado e alimentado por meio de relatórios e fotos. Eu precisei escrever um projeto essa semana, deixa eu ver, de terça-feira à noite, dia 13. Nós tivemos conselho diretor até segunda, e terça-feira eu cheguei aqui no escritório e recebi uma ligação. Diz, olha, tem uma congregação, eu não me lembro de qual estado, é um cara dos Estados Unidos, dizendo, o coordenador de missões mundiais. Eu não estou lembrado de onde, mas é da costa leste. Ela está pedindo como vocês administram os recursos para acolhimento de venezuelanos, e apresenta algo do que está sendo feito já, porque eles vão ter uma reunião amanhã à noite e eles precisam até meio-dia do projeto escrito para que possam pôr na pauta da Assembleia. Eu não tenho resultado ainda, né? O negócio é entrar em contato com os pastores que estão atuando nisso, mandem fotos, mandem cases, mandem relatos. Vamos montar o projeto. Aí eram as 10h30 da manhã, na quarta-feira, consegui enviar. E na quinta-feira eu tive reunião com a pessoa que pediu para mim. Aí eu perguntei, disse, como é que foi? Diz, olha, eu não sei, a minha secretária me passou os dados, eu te liguei, e eu não tenho os resultados ainda da Assembleia, mas provavelmente eles gostaram do que estava escrito e eles vão enviar nos próximos dias. Então, esse mundo de doação, ele é dinâmico, ele precisa ser retroalimentado, você precisa ter dados para fornecer, às vezes, às pressas. Se nenhum dos pastores que está trabalhando com venezuelanos tivesse mandado qualquer relatório para mim, eu não teria por onde começar. Assim, eu pude relatar daquilo que já veio e pedir alguma coisa de urgência para entregar. Então, assim, é uma dinâmica, alguém está à frente, mas eu não faço nada na ação social sem as congregações. Quem executa são elas. E como é importante quem recebe o dinheiro, na verdade, ele vai te alimentar com fotos, com relatos, ele vai dar isso para ti, para você poder justamente até montar esse projeto que você montou essa semana, e lá fora, onde nós não temos acesso, você tem acesso. Então, sendo honesto no trabalho, sendo transparente no trabalho, isso facilita para quem já recebeu e para quem ainda vai receber.
Exatamente, porque essa é uma visão coletiva. Se eu penso só em mim, no momento que eu recebi o recurso, eu vou dizer, pode resolver minhas questões, eu não vou precisar mais. E isso às vezes existe. Só que a sua postura de não relatar, não agradecer, fecha a porta para alguém que necessita muito mais que você. Verdade. Pastor, mais uma questão antes de nós termos que fechar, porque sem horário. pagar a gente só tem 1 hora para fazer. Sim. Mas nós vamos sair e nós vamos retornar, tá? Então, só uma questão aqui antes de nós fazermos isso. O ponto 9 diz assim: fomentar em parceria com o diretor do Centro Educacional Concórdia e a provedoria do Seminário Concórdia ações para angariar recursos. Então, por que você estar junto com o diretor do Centro Educacional, que é o seminário, e a provedoria do seminário para angariar esses fundos? E para que se destina esses fundos? É a mesma perspectiva de projetos e mobilização de recursos, né? Então, nessa mesma perspectiva. E o seminário uma vez teve uma figura, a pessoa de um provedor, né? E que quando você não tem um provedor, o próprio diretor é o provedor. Qualquer instituição que não tem provedor, tem um na pessoa do diretor, que atualmente é isso. Provedoria, na sua origem, seria buscar um recurso a mais para fazer algo a mais. Mas, no nosso caso, no seminário, a provedoria se tornou uma parte do orçamento que precisa se correr atrás. Então, a provedoria, ela não é assim, se o diretor conseguiu, ou o vice-presidente conseguiu que 5 distritos doassem 20 mil, o seminário tem 100 mil para fazer pintura, fazer uma... não, esses 100 mil já estavam previstos lá na moção aprovada no Conselho Diretor, como um dinheiro que precisava ser buscado para suprir o orçamento do seminário, né? Então ele leva o nome de provedoria, mas ele é uma necessidade orçamentária. Claro que o sonho seria de realmente tornar provedoria ou ultrapassar aquele valor para ter uma pequena autonomia do diretor do seminário para fazer algo além do previsto, né? De você poder trabalhar, diz, olha, deu uma oportunidade de fazer algo, você pode fazer, mas há uma amarração orçamentária bastante justa, justa no sentido, assim, inflexível, né? Que precisa, e aí a provedoria, ela é parte de uma necessidade para suprir o mínimo. E que é fundamental, né? Porque, na verdade, o seminário não é da diretoria nacional, mas o seminário é da igreja toda, né? E, na verdade, essa é a preocupação de todas as congregações, porque se nós queremos manter uma teologia pura, e nós, de fato, eu quero... Assim, nós temos que olhar para a igreja luterana e dizer assim, a igreja luterana é extremamente preocupada com a teologia. Sim. Ela tem um cuidado especial. E esse cuidado nós precisamos manter, porque no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos ter uma teologia que faça a diferença. E eu penso que essa teologia nós temos o grande privilégio de ter em nossas mãos, né? Então a responsabilidade do seminário é nossa, né? E nessa perspectiva, pastor, as coisas boas custam caro, né? Então, assim, nós não podemos, às vezes se olha assim, porque tem um seminário lá na minha cidade que custa tanto. Sim, qual é a formação dos professores, quanto tempo eles dedicam, né? Quanto esses professores investiram para eles terem a formação que têm. Então, tudo isso precisa ser posto na balança. Eu fui diretor de um pequeno seminário em Natal por mais de 10 anos. Eu não tinha qualquer curso a mais do que o nosso seminário, mas eu nunca me senti menos teólogo do que qualquer um que tinha outras formações ali dentro, porque o nosso curso é bastante amplo, né? E isso tem sua importância e isso tem seu valor, e uma das questões, acho que
da coesão da igreja, ela está na formação sólida, né? Nós pastores, nós temos até divergências entre nós, pensamos diferente, mas a base ela soa do mesmo modo, é uma música igual, né? Nós podemos até divergir em pensamentos, aí debater, né? Mas lá no final, quando nós formos cada vez mais ao fundo, nós vamos perceber que estamos partindo do mesmo pressuposto. E isso diz respeito a uma sólida formação. Dando sequência aqui, então, pessoal, ao nosso roteiro que nós temos aqui, de acordo com o Estatuto, lá o artigo 10 diz assim, o ponto 10, sensibilizar para ações preventivas e administrar situações de resposta a desastres. Pastor Ayrton, eu sei que foi, eu não me lembro o ano, mas houve uma catástrofe de muita chuva, se não me engano, em Santa Catarina naquele ano, em que a IELB toda ela se mobilizou para arrecadar um fundo e mandar o dinheiro aí para vocês, para que a diretoria nacional então destinasse para aqueles irmãos que foram afetados pelo desastre, né? Sim. Então, por exemplo, assim, quando acontece um desastre, em primeiro lugar, esse fundo, tem algum dinheiro lá? Ou o dinheiro que entra, vocês destinam todo ele já para aquela situação? E se acontecer situações novas, vocês movimentam a igreja novamente? Boa pergunta. Esse aspecto, por exemplo, foi Blumenau e arredores, isso foi antes de eu estar aqui na diretoria, na época foi criado o Fundo de Emergência, esse era o nome daquele momento, e houve muita doação e destinação de recursos. Aí, 2015, no início do ano, nós tivemos a catástrofe de Xanxerê. Aquele furacão, eu até fui para lá, assim, um negócio de outro mundo, né? De um vento pegar, assim, ele limpar um clarão, assim, na cidade, né? E aí, o que nós fizemos? Naquele momento, eu já tinha o nome que é usado em outras igrejas luteranas, né? Que é o Fundo de Resposta a Desastre. E aquele fundo de emergência, ele não tinha assim, nada escrito, como é que ele deve funcionar. Então nós criamos um mínimo de organização, né? Então, os 3 primeiros dias, quando há uma catástrofe, aqui na diretoria, qualquer 3 pessoas da diretoria, sabendo, eles pegam e liberam o dinheiro. Não precisa passar por diretoria, liberam. E aquilo que for usado pela congregação, dos 3 primeiros dias, é água, é pão, é coisa pronta, não há uma cobrança de que seja tudo com nota fiscal lançável em livro caixa. Porque a catástrofe, às vezes, ela traz também a falta de condição de nota fiscal no local. De repente, o comerciante tem produto e não tem energia, né? Então, assim, ele tem critérios, mas aí, porque esse é o enfrentamento do desastre e a proteção da vida. Mas no momento em que você vai reconstruir a dinâmica social e reconstrução da vida da pessoa, e aí você vai investir em telhado, em casa e tudo mais, aí ele já tem critérios, aí você faz um orçamento e você vai aplicar e você vai prestar contas normal, de acordo com qualquer prestação de contas, né? E com isso, assim, como é que acontece? Dá uma catástrofe, essa de Xanxerê, por exemplo, ali houve bastante doações, a congregação trabalhou muito, e a congregação descobriu que o que mais se precisava era trabalhadores, e nem tanto de dinheiro, porque eles se aliaram a trabalhos da Defesa Civil, da universidade, de vários órgãos, né? Então, ali houve um saldo. E aí, já veio um saldo antes lá de Blumenau, que permaneceu, e assim que aconteceu o desastre em Xanxerê, nós pudemos liberar dinheiro, porque havia um saldo.
E aí houve doações. Aí o saldo, depois da congregação trabalhar tudo o que precisava ser feito ali, o que estava ao alcance deles, o saldo ficou em torno de 30 mil. E isso tem ajudado muito. Na hora que dá um desastre, uma congregação precisa, nós temos como liberar. Porque a doação de pessoas individuais, ela é imediata. A pessoa vê e decide e deposita. Mas a doação de uma congregação, de um distrito, de um departamento, isso vem 30 dias depois. E aí, isso é importante. Quando esse dinheiro vem, ele não vai mais para aquele destino, mas ele repõe o que foi sacado para aquele lugar. Né? Então, por isso chama-se fundo. Então, é um lugar onde você precisa. Esses dias, faz poucos dias, veio uma doação para o fundo de desastre. Foi uma congregação que decidiu uma vez por ano mandar recurso para isso. Não precisa acontecer um desastre para acionar, para mandar recursos, né? E nesse sentido, assim, esse fundo tem sido uma bênção para quem sofre o desastre, porque às vezes, assim, a congregação ela gostaria de apoiar, mas ela não tem orçamento, e ela tendo um aporte, por exemplo, lá em Timóteo, agora Minas Gerais, acho que foi início do ano passado, eles pegaram um valor e aí a igreja acaba fazendo a diferença, porque é uma igrejinha pequena onde a cidade não esperava nada, e essa igreja começa a se mobilizar, e isso acaba sendo um testemunho muito interessante na cidade, porque ela tem condições, porque o Brasil todo fez deles a mão de obra, mas com recurso de outros lugares, né? Então, a dinâmica do Fundo de Resposta a Desastre, e assim, é necessário porque os desastres estão cada vez mais. Agora, por exemplo, essa questão do norte, esse fogo, e se um fogo desse queima uma igreja nossa, queima a casa de uma família nossa, o Fundo de Resposta a Desastres ajuda. Teve uma ajuda assim que foi bem diferente. Uma pessoa, uma mãe, acho que com 4 ou 6 filhos, eu não lembro quantos, ela tinha uma Kombi e comprava frutas no Ceasa e levava para vender, e esse era o ganha-pão, e essa Kombi pegou fogo. Nossa. Aí a congregação pegou e ajudou a comprar uma nova Kombi, e eu acho que 4 ou 5 mil foi daqui também, quer dizer, restabeleceu o ganha-pão daquela família, né? Porque senão teria que dar a cesta básica ad eternum, né? Mas como se restabeleceu a forma dela ganhar, pronto, ela continuou a vida dela como antes. É interessante até falasse um pouco sobre isso e até incentivar, até mesmo todos aí, na verdade, deveria ter um pouco, uma reserva e até para fazer isso, né? Porque quem está com fome, ele não está a fim de esperar e ele nem pode esperar. Uhum. E isso basta nós olhar para nós mesmos, né? Quando é a nossa hora de almoço, se nós não temos o almoço pronto, a gente já começa a ficar nervoso, né? Imagina... E aí depois do nervoso perde as energias, né? É verdade. Começa a ficar nervoso, aí já bate o sono, perde a energia, o cara já desanima até para trabalhar, né? Imagina essas pessoas, então, que de repente, do nada, perdeu tudo no dia. Sim. E até nós podemos ter uma referência bíblica para isso, o Jó, né? Sim. A situação de Jó, num só dia, ele perdeu exatamente tudo que ele tinha. E a situação dele como ficou. E lidar com a questão do desastre é muito interessante, mas aí já entra na área de seminário de ação social, mas uma palhinha acho que é muito importante. Às vezes as pessoas numa situação de desastre querem doar o que elas têm, quando na verdade tem que doar o que a pessoa precisa. Né? E aí eu tenho uma situação, eu não vou citar o nome do pastor, mas um pastor passou uma situação que na verdade eu coloquei ele, né? Ele me ligou e disse, olha, incendiou uma casa aqui, nós nunca lidamos com isso, nossa congregação nunca viveu isso, por onde eu começo a ajudar? Primeira questão, eles estão seguros, têm onde dormir? Não, estão na casa de familiares. Então depois veja qual é o tamanho do pé da mãe, do pai, de cada filho, roupa, e aí você anuncia para a igreja qual é o tipo de roupas que eles precisam, porque senão vai vir um caminhão de coisas que não serve para ninguém. Aí, uns 3 dias depois, o pastor me ligou.
Ayrton, você me botou numa encrenca, porque eu fui anunciar na igreja e depois do culto eu só vi os irmãos falando assim, diz, olha, vê como é que esse pessoal perdeu tudo e agora ainda quer dizer qual é o tamanho da roupa que quer doada. E adianta dar outra, não vai usar, né? Mas é assim, é quando a visão ela é assistencialista. Você precisa usar porque eu dei, não porque serve em você. Verdade. Esse é realmente algo interessante para a gente pensar, hein? Adiante. Pastor. Porque mais que duas vezes cair, eu não aceito aí, né? Ah, tá. Aí eu vou ter que te pagar o churrasco aí. Ponto 11 aqui, apoiar as atividades de organizações sociais da IELB. Vocês possuem o cadastro de todas as congregações que têm uma ação para o bem da sociedade? Vocês têm, por exemplo, as congregações mandam isso para vocês? Esse inciso, ele fala de outra coisa. Ele fala de instituições como a Casa de Apoio, que vocês têm, de organizações com CNPJ, né? Estas nós temos todas, eu acredito que todas, inclusive anunciadas no anuário, né? Salvo algum engano, alguma questão, algumas mais atuantes, outras menos. Por exemplo, de Rondônia, se tiver mais alguma, preciso ser avisada, mas nós temos uma em Espigão do Oeste, que tem um CNPJ, e a Casa de Apoio, eu creio que não tem não, tem CNPJ próprio, né? Aqui tem. Tem, né? Então, exatamente. E assim, aí nós temos 34, 35 organizações. Agora, das congregações, nós temos um mapa razoável, porque lá nas estatísticas tem o relato da ação social. O difícil é quando você tem 533 paróquias e você recebe 470 estatísticas, aí você tem um déficit de 50, né? Então, assim, o que a gente tem? Visto vários anos seguidos, a gente tem um mapa muito claro para nós onde há uma visão, um envolvimento e onde falta. A gente pode, assim, pegar o mapa do Brasil e pintar, assim, né? Onde há ações bastante sistemáticas e onde há menos. E como nós estamos falando de Rondônia, Rondônia tem um crescimento bem interessante, assim, né? Congregações que não relatavam nada passam a relatar, as ações, as 3 líderes de ação social distritais são muito ativas, gostam do que fazem, né? Então isso acho que leva, porque por outro lado não existe congregação que não faça nada, mas muitas não relatam. Então, à medida que nós do departamento estamos dando visibilidade aos relatos, há um ânimo também da congregação, e a maioria das congregações, a estatística é preenchida pelo pastor, e ele se anima a dedicar um tempo em relatar, né? Então, ainda existe congregações onde lá na estatística diz o seguinte: ação social desenvolvida pelo departamento de ação social. Quer dizer, existe um departamento, mas para nós não chega nada daquilo que eles fazem, porque a estatística resume, e aí é aquela congregação onde cada departamento é uma igrejinha, né? Ela tem vida própria e nem a diretoria, nem o pastor, ninguém sabe tudo o que está acontecendo, né? Então, essas são lacunas que são difíceis para nós administrarmos, né? Mas tem crescido bastante o número de ações. Legal, até eu lembrei aqui que a congregação de Espigão do Oeste, eles têm um trabalho de ação social que também está todo regulamentado, né? Ele tem, sim. Eles têm CNPJ, funciona a diretoria, é muito legal, né? Eu queria até te perguntar, pastor Ayrton, eu lembro que em 2007, quando fiz meu estágio lá em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, eu até comprei uns tijolinhos assim, que eles estavam fazendo a casa para abrigar crianças
Aquele projeto ainda existe lá? Deve ter, esse projeto não era em Santo Ângelo, era no distrito, né? Isso. Deve ter sido o Centro de Acolhimento Martinho Lutero, que a primeira sede é uma sede rural entre Juiz, na localidade de Esquina Gaúcha. Esse mesmo. E eles têm hoje uma segunda unidade na cidade de Santo Ângelo. Aquilo existe e está bem mais amplo do que naquela época. O que eu achei legal assim foi que foi feito tijolinhos bem bacana, assim, pequenininhos, e era vendido o tijolinho em forma assim, não que o tijolo ia abençoar a casa, né? Mas era uma bonita lembrança, até mesmo assim, para dizer assim, eu colaborei para construir essa casa aí, que foi, eu achava muito bacana o trabalho. Eles, até te colocar um pouco assim, eles têm no Centro de Acolhimento Rural, a primeira unidade, eu acho que são 4 casas lares. Então eles têm um casal social, né? Um casal que às vezes até tem filhos, e aí eles têm 6, 8 crianças que estão ali sob tutela judicial. Crianças cujos pais tiveram problemas, alcoolismo e coisas, e as crianças foram retiradas judicialmente dos pais e postas em um lugar seguro até que a justiça decida exatamente o que deve ser. Então, e aí nessa casa tem várias idades e tem meninos e meninas e almoçam junto, é uma família com toda aquela característica de pai e mãe e tudo mais, né? Inclusive com filhos de sangue daquela família que é funcionária, convivendo, né? E aí vão na escola pública, tem uma escola pública próxima, o ônibus leva e busca e traz toda essa questão. Então, só que assim, hoje ela é uma casa que as crianças passam um tempo, não é mais como antigamente era um abrigo que aí ficava até 15 anos ou coisa assim, não, eles estão sob tutela judicial. Legal, até porque naquela época eu lembro assim que tinha muita confusão por causa disso, porque não tinha tempo determinado, né? Então. E ali é um exemplo assim, o distrito inteiro recebe o tijolinho não é agora, eles recebem bilhetes. Digamos, meu irmão é pastor naquele distrito, então a congregação recebe aí um envelope com 100 bilhetinhos, né? Uns 10 bilhetes de 1 litro de óleo, uns 20 bilhetes de 1 quilo de arroz, e a família vai pegando os bilhetes e fazendo a cesta básica do mês. Então, cada mês, uma congregação supre a alimentação das crianças por meio desta cesta básica. É um cestão e ele é exatamente o que precisa. Então, ninguém doa o que quer. Ele doa aquilo que precisa, mas ele pode escolher entre os itens. Ele pega lá na cestinha na igreja os bilhetes com o nome do ingrediente, e no domingo seguinte ele traz no culto, ou no domingo marcado, ele traz no culto os ingredientes que estavam o nome no papel. E aí forma aquela cesta exatamente de acordo com a necessidade que eles têm. Como as crianças estão lá sob tutela da justiça, né? Por exemplo, e eu sei que é uma casa então que está tudo regularizado, tem tudo, sim, todo um acompanhamento com um psicólogo, deve estar tudo em ordem, né? Tudo. Eles conseguem também uma verba, por exemplo, do governo para isso ou não? Eles vivem especialmente de verba governamental. Então, por exemplo, para cada criança que chega lá, existe um valor judicial que o governo precisa pagar. Só que esse valor, ele não supre a necessidade. E aí a alimentação é o lugar mais flexível. Igreja gosta de dar comida, né? Então, aí com isso, com o auxílio de alimentação, esse recurso, isso é que nem uma escola. O governo te dá R$200 por mês por criança e cobra serviços que custam 400. Né? Então, essa é a dimensão. Por isso, mesmo com... Eles também estão num programa estadual aqui da Nota Fiscal Gaúcha, onde eu cadastro meu CPF e cada vez que eu faço compra, isso gera
gera um benefício para eles, né? Só que tudo isso é bem burocrático, mas eles acessam, eles recebem, né? Então... Bom, eu já diria assim, eu vou brincar aqui um pouco, né, que tudo que vem do governo não é que chega, porque se nós pegar aí, por exemplo, a nossa declaração de imposto de renda, você pode descontar só R$ 192 por filho, né, e aí você pega a despesa que você tem por filho e vai jogar dentro da tua renda, e o governo diz, não, só 192 se pode gastar com ele. Imagina se nós gastássemos exatamente esses R$ 192 com os nossos filhos, né? Exatamente, essa é a linha de pensamento, foi uma boa analogia aí. Pois é. Eu vou ter que aplicar isso, eu não lembrava isso, os meninos se estão escutando, ó, tá aí uma ideia, viu? Ué, de repente... Pastor, antes de eu ir para o último ponto que eu tenho aqui, que eu achei assim bastante interessante, a Isolde é tua parente, eu acho, não? Não, foi minha primeira professora. Ah, é tua primeira professora? Nossa, viu? Agora a tua professora está aí de novo. Aí, viu? Eita, ela mandou uma pergunta, deixa... Ela colocou o seguinte: boa noite, queridos pastores. Eu fiz questão de ler o queridos pastores, porque faz parte aqui do texto dela, tá? Então, sim. Isso não pode faltar. E de repente ela está falando queridos porque eu tô aqui, né? E tu também tá querendo já pegar tias. Aí eu vou pegar carona contigo, né? A gente tem que ser esperto também. Acho que muitos membros não sabem que podem ser feitas doações particulares. Como se poderia divulgar mais essa possibilidade? Uma das coisas que está ocorrendo, na medida que a gente está conseguindo empoderar os coordenadores da ação social, eles estão conseguindo divulgar mais isso, né? Porque essas informações, elas estão muito com os pastores e é muita coisa, aí fica, e aí no máximo chega até a diretoria. Então, essa semana, por exemplo, uma congregação aqui do Rio Grande do Sul, ela instituiu um coordenador de ação social da congregação. E essa pessoa me mandou um e-mail, pediu, e eles divulgaram no boletim da igreja o nome das instituições do Rio Grande do Sul que estão inscritas no Nota Fiscal Gaúcha. E são as mesmas que podem também receber doação do imposto de renda, né? Então, assim, há uma busca, né? Por outro lado, a gente tem feito divulgação de tempo em tempo, né? Mas a gente percebe assim, quanto mais comunica, menos comunica, né? Porque hoje as pessoas recebem coisas demais, né? Então, o que melhor funciona é como a Isolde, ela está perguntando a quem ela falar, essas pessoas não vão esquecer. Ou as pessoas que estão nos ouvindo aqui, essas pessoas não vão esquecer. Mas você pôr isso no boletim, entregar na mão de cada família, nem todas vão entender ou ler, né? Então, assim, é um trabalho longo aí de divulgação, de fala, é a criação de uma nova cultura, de um jeito de ser igreja, também incluindo essas coisas. Legal. Se nós luteranos doássemos os 3% do imposto de renda lá em março, ou os 6% em dezembro, para as instituições, já teria uma grande solução. Só que assim, como isso é para o governo, as pessoas têm medo de que não chega, as instituições, elas passam um perrengue para receber, não é um dinheiro que vai direto para ela, depende do município, né? Tem município que aquilo que foi posto para aquela instituição vai para ela, mas tem município que o dinheiro vai para um fundo comum e cada instituição apresenta um projeto que o conselho municipal decide e então encaminha. Mas a verdade sempre chega alguma coisa para a instituição que foi nominada pelo doador. Mas isso não, e não adianta eu depositar na conta da instituição, é uma conta do governo, aliás, do governo do municipal, o Fundo Municipal da Criança, por exemplo, é para uma instituição de crianças, e por aí vai, né? E aquela instituição, ela precisa então fazer projetos dentro dos parâmetros de um edital municipal para sacar o dinheiro. Eu tenho que conhecer esses caminhos todos aí para ser mais tranquilo, né? Eu confesso assim para ti que eu tenho
E é assim, uma dificuldade minha, entendeu? De simplesmente da pessoa, por exemplo, divulgar um número de uma conta e eu sair depositando dinheiro. Eu tenho dificuldade, porque é aquela história. Eu não sei se o meu dinheiro está sendo bem usado. E também não estou aí trabalhando, suando, para dar dinheiro para os outros curtir e dar risada da cara da gente. Então, esse fundo, e até eu quero dizer assim, que esse fundo aí que tem na igreja, pelo cuidado que vocês têm, é uma coisa muito séria, assim como nós temos um trabalho de ação social aqui na congregação, que tem todo um cuidado muito especial de auxiliar aqueles que de fato precisam. Sim, sim. Talvez assim, quando eu falo do imposto de renda, esse é um dinheiro que você, de todo jeito, você teria que destinar ao governo, e você 3 ou até 6%, dependendo da época, você pode destinar, e se ele não chega à instituição que você escolheu, ele chega a uma instituição congênere. E aí, o que ocorre? A burocracia é grande, então, por exemplo, se tiver ali R$3.000 destinado para a instituição, quase não vale a pena você pegar e passar toda a burocracia. Então, a gente precisa criar uma cultura de doação, e algumas instituições nossas já estão no pensamento do povo. Quando fazem declaração de imposto de renda, por exemplo, Moreira já está na cabeça do Brasil. É uma instituição que aparece na estatística como destino de doações em quase todos os distritos, né? E aí as instituições locais. Então, por exemplo, em Rondônia, as duas que vocês têm, pelo que me consta, nenhuma está apta a receber doações de imposto de renda, porque tem uma performance de utilidade pública municipal, estadual e tudo mais, né? Então não é qualquer, né? E aí nós luteranos funcionamos muito bem naquilo que você disse. Nós doamos para a finalidade, lá depositamos na conta da igreja, da instituição. Então essas doações também são muito importantes. Legal, bacana. Antes de ir para o último ponto, eu quero mandar um abraço para todos que estão no grupo, tá? Mas para uma pessoa bem especial ali, que é a minha tia, a Luísa Olson, lá de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, tá, tia? Obrigado aí pela presença. Te amo bastante, tá? Final do ano nós vamos lá comer um churrasquinho do Delfo. Aguenta aí. Aguenta aí que nós chegamos lá. Pastor, o último ponto aqui que eu tenho, né? Depois você pode ficar bem à vontade para usar o resto da hora, se precisar. Incentivar o voluntariado na IELB, mobilizando os membros para que se unam em nível congregacional, distrital ou nacional. Quando nós falamos em voluntariado, em que exatamente nós estamos falando ou pensando? Esse é um assunto que a gente está trabalhando bastante ultimamente, né? As pessoas ainda têm dificuldade de entender, porque elas pensam que tudo que é feito sem pagamento é voluntariado, e não é assim. Tem muito trabalho não remunerado que é feito porque não tem quem faça, né? Voluntariado eu decido, eu vejo que eu posso e eu decido, eu vou e faço. Eu não tenho chefe, eu não preciso ter alguém que me cobre, porque eu quero ver aquilo funcionando, eu quero ver aquilo acontecendo, né? E isso, para funcionar mais, ele funciona bem dentro da igreja. Voluntariado para questões, por exemplo, os trabalhos da Liga de Servas, aquelas trabalhos que eles fazem, artesanais, olha, aquilo passa a noite, assiste, até fica pedindo para a Globo botar mais novela para fazer novela e assistir novela e fazer crochê, né? Isso é voluntariado. Eu decido e eu quero fazer e eu vejo que vale a pena, né? E essas pessoas não reclamam. Mas existe uma série de coisas feitas por pessoas que é trabalho não remunerado. Onde você diz, olha, você pode, hoje não, né? Diz, mas eu preciso, eu vou ver, né? Quer dizer, esse é um trabalho
que também existe, precisa-se pessoas para algumas coisas, mas ele não é voluntariado. E por causa deste tipo de trabalho, que é chamado de voluntariado, existe um mau conceito. Diz, voluntariado é ruim porque é mal feito, é feito sem gosto. Né? Não, isso é porque faltou dinheiro para remunerar alguém e você teve que convencer alguém que aceite fazer sem pagamento. Né? E aí você estraga o conceito de voluntariado. O voluntário, ele vê a questão, ele decide fazer e vai e faz. Com respeito a todas as pessoas ali da congregação, eu vou citar um nome. A casa de apoio em Cacoal existe porque uma pessoa foi atrás. Ninguém cobrou dela de ir, de buscar, mas ela sabia o valor porque um dia foi acolhido numa casa. Então, voluntariado tem isso. Você não tem nada difícil, tem coisas para ser feito e você vai atrás, né? E aí entra o aspecto assim, para que o voluntariado na igreja cresça, precisa crescer a visão de que nós, luteranos, temos algo a fazer pela cidade, não só dentro da congregação. Então, não adianta, a gente tenta promover, nós fizemos aí um cadastro para voluntariários, divulgamos bastante, deu 114 nomes até agora, né? Ou seja, também não há clareza do que eles vão fazer, porque ainda está muito incipiente isso, né? Numa catástrofe, por exemplo, poxa, dava para ir um grupo para o local e trabalhar 2, 3 dias intenso, né? Mas ainda nós não temos isso, porque daí falta equipamento, então, o voluntariado ele é bastante individual ainda. Mas nesse sentido, então, pastor, por exemplo, assim, nesse cadastro nacional, e é aquilo que o senhor acabou de falar, a gente não tem noção do que de fato vai acontecer. Por exemplo, então, se eu sou um candidato, né, nesse voluntariado, e acontece uma catástrofe, se precisa de pessoas em tal local, esse voluntariado, inclusive, ele põe a mão no bolso, ele paga a despesa dele para ir lá e fazer o que tem que ser feito, é isso? Ele pode ser assim, mas no momento de catástrofe pode-se pegar recursos do fundo de resposta quando você precisa mais da pessoa trabalhando do que do dinheiro dela, né? Mas ainda assim, nos falta construir uma experiência eficiente, eficaz, no sentido de que o voluntário perceba do quanto isso é importante. Porque nós ainda somos muito... Quantos luteranos foram atingidos? Enquanto nós temos essa visão, nós não conseguimos avançar porque nós trabalhamos pelo consumo interno. Isso não é errado, mas no consumo interno a gente precisa criar experiências que possam servir de exemplo e de estímulo, né? A gente precisa fazer algo que possa dizer para os outros, olha, funciona. Os jovens fizeram algumas iniciativas, fizeram no último janeiro, no Rio de Janeiro, fizeram a reforma de uma casa, nós temos congregações que construíram casa para alguém. Então, assim, o voluntariado, ele é uma forma de fazer o que precisa ser feito, sem com isso buscar pagamento. E esse voluntariado, entre nós luteranos, quase todos os templos e casas pastorais foram construídos com trabalho voluntário. Então, para dentro, nós temos muito voluntariado. O que é feito numa congregação, normalmente a congregação só paga o pastor. Todo o restante do trabalho, muito bem feito, é trabalho voluntário. Eventualmente, um e outro é por insistência de alguém. Mas o olhar para fora, ele ainda é tímido, porque parece que a gente desconfia. Será que a pessoa precisa mesmo? E, na verdade, eu acho que nós precisamos nos dar as mãos com a sociedade, com instituições e aprender mais. Nós não temos internamente, assim, eu não posso dizer para vocês, tá, se a congregação quer aprender, vá na congregação tal e aprenda. Nós não temos um laboratório que funciona
efetivamente um lugar de, olha, esse povo sabe ser voluntário. Mas nós temos em muitos lugares pessoas voluntárias muito bem atuantes. Eu quero até abrir um parênteses, assim, aproveitar o teu gancho, quando você falou assim que nós não temos esse costume, a gente tem dificuldade de olhar para fora, para os outros, né? E nós temos aqui tanto a ação social da congregação, muita gente às vezes pergunta, mas isso também é para pessoas de fora que não são luteranos? Claro, é para todo mundo. Só que todo mundo, seja luterano ou não seja luterano, ele vai receber uma visita das pessoas da ação social para ver a necessidade real daquela família. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é com relação à casa de apoio. Nós vivemos um período da casa de apoio em que ela estava super lotada. E aí, alguns irmãos entravam em contato e pediam para usar a casa, e a gente falava, olha, infelizmente está lotado. Ué, mas essa casa não é nossa? Sim, ela é dos luteranos enquanto há espaço. Se não há espaço, não tem como nós abrigarmos alguém. É claro que a gente vai querer acolher todo mundo, mas nós também queremos acolher as pessoas que não têm religião, muitas pessoas que não acreditam em Deus, e nós temos essa oportunidade de pregar o evangelho ali. Então a casa de apoio, ela é para a sociedade, ela não é para os luteranos. É para a gente. É para a gente, não importa se é luterano ou não é. Então eu acho que essa visão nós precisamos realmente ampliar, nós temos que abrir e dizer, escuta, nós estamos aqui para ser cristãos, não só dos cristãos, mas para ser cristãos dos outros também. Né? E nisso, pastor, assim, ó, por exemplo, quando você diz, olha, a equipe da ação social, ela vai e faz uma visita, vê se a pessoa realmente necessita, essa equipe são voluntários. Né? Então, sim, o nosso voluntariado, ele é um voluntariado eclesial, ele não é um voluntariado civil, de construção de cidadania. Ele atende a demanda interna da igreja, os projetos e tudo mais, né? E isso não está errado, não tá errado, é por ali que se começa, mas a gente tem cacife, nós temos gente capaz de olhar para fora e fazer. O perigo é que alguns, quando se envolvem num voluntariado mais contundente, eles acabam se gostando tanto e se afastam da igreja, porque se envolvem nesse trabalho fora, e o trabalho do voluntariado, ele é assim... como é que eu vou dizer, ele é apaixonante, né? Então existem organizações que trabalham muito bem com voluntários, e tem hierarquias, tem toda uma estrutura, é gostoso trabalhar ali, mas algumas pessoas que se envolvem, elas acabam se afastando do trabalho da igreja, e aí dá margem para pessoas da igreja dizer, olha, aquilo ali não presta, porque fulano nunca mais ajudou aqui, está só ali, né? Então, assim, esse aspecto, ele está presente, e a gente precisa lidar com ele, a gente precisa dialogar sobre isso, a gente precisa aprender e não se afastar daquilo que é próprio nosso, né? Então você vai trabalhando todo sem se afastar da base, né? Eu vou assim expressar um pouco a minha visão que eu tenho dos nossos tempos modernos aí, e nós vivemos tempos difíceis para esse voluntariado. Nós encontramos muita dificuldade para esses trabalhos. Sempre aparece, eu vejo que Deus sempre providencia. Sim. E outra coisa que temos que falar, que um voluntariado, ele vai doar o seu tempo, os seus dons, a sua vida, ele vai doar inclusive o tempo da sua família, porque ele vai ter que dizer não para algumas coisas, talvez. Mas esse voluntário, essa pessoa que se coloca à disposição, muitas vezes ela tem que, e eu já presencio isso muitas vezes, em que a pessoa tem que dizer não ao voluntariado,
porque a família não compreende a situação, porque a família não aceita que ela fique um tempo destinando um trabalho de voluntariado. Então, eu vejo que o voluntário ele também tem essa luta, essa guerra interna, às vezes dentro da família. Por isso assim, a própria lei do voluntariado, ela prevê 4 horas semanais como dedicação a trabalho voluntário. Então, por exemplo, se você quer ser voluntário num hospital e é mais de 4 horas semanais, o hospital vai exigir que você tenha um vínculo com outra organização, para nunca pleitear que você é um trabalhador não remunerado lá dentro. Pressupõe-se que para ser voluntário você tem outras atribuições, né? Você tem o ganha-pão de outra origem, né? Pode ser voluntário. Ele precisa ser pago para ter a sua renda. E aí, para não haver a exploração de alguém, então a legislação ela estabeleceu voluntariado, oficialmente são 4 horas semanais. Talvez essa questão do pagamento está muito incluído com o que Jesus talvez diz lá, que assim como recebeu de graça, dai de graça, né? E muito se tem essa ideia de que se eu estou fazendo uma coisa para a honra e glória de Deus, eu não posso receber por aquilo. Uhum. Então, isso ainda está muito firme na nossa mente, muito impregnado dentro da nossa, eu digo Sim. dentro do nosso convívio, né? Uhum. E é uma coisa que a gente realmente precisa pensar, abrir os olhos e dizer, escuta, a pessoa, ela é uma voluntária, ela está disposta, mas será que nós não podemos reconhecer ou entrar com uma ajuda de repente, né? Enfim, é algo para conversar. Pastor, eu não tenho isso assim muito bem elaborado ainda, mas eu tenho feito algumas reflexões, a diferença entre voluntariado, trabalho não remunerado e trabalho vocacional. E aí eu caio para o terceiro, esse nós somos ótimos. Por causa da nossa fé, o nosso povo é incansável, é bastante atuante. Mas nem toda essa atuação eu posso classificar dentro daquilo que a lei entende como voluntariado. E aí a minha dimensão, a minha luta é no sentido assim, todo esse trabalho vocacional, ele também ter o olhar para o voluntariado institucional e se envolver ali com a mesma garra, né? Para fora do campo exclusivo da congregação, né? Mas isso são passos. Não podemos perder o pique do trabalho vocacional da congregação, mas podemos olhar e ver que tem muito mais coisa a ser feita. Por exemplo, os voluntários da Copa do Mundo. Quantos luteranos estiveram lá, né? Como voluntários, usufruíram da Copa de graça. Mas eles trabalharam em coisas que precisava ter alguém, e você não poderia colocar alguém lá e controlar se ele está cumprindo as horas. E aí ele, como voluntário, ele para merecer a confiança de permanecer naquele posto, ele dá tudo de si. Então, o voluntário, ele efetivamente é um trabalhador mais dedicado e consagrado do que o remunerado. Porque ele faz isso porque acredita, ele quer fazer, né? E aí essa dimensão aí, ela tem muito espaço para ser desenvolvida no Brasil como um todo e na nossa igreja também. Que o amor de Deus, que esse é o combustível que move o voluntariado. É o amor que Exatamente. Deus deu. Esse é o combustível. Muitos já se falam assim, olha, eu até podia fazer outra coisa, né? Mas que talvez ganharia muito mais dinheiro. Uhum. Mas existe um ingrediente que não é todo mundo que tem. Não tem esse ingrediente muitas vezes, que é o amor de Deus no coração da pessoa, né? Então, é isso que move. O que moveu Jesus na cruz a ser voluntário foi o amor que ele tinha, em primeiro lugar com Deus e em segundo com nós, né? Então, eu vejo que ele teve um amor muito grande que moveu toda a ação dele, né?
Pastor, eu não quero te pagar churrasco hoje, tá? Então você... Será que o tesoureiro ele assiste as lives? O qual deles? O meu? O tesoureiro da congregação, da paróquia, né? Olha, eu vou... Ele não, mas o vice-presidente eu vi que está aqui. Como eu vou estar em uma live daqui uns 10 dias, aí eu já me considero um pastor auxiliar da paróquia, né? Talvez... Eu já vou aproveitar e vou convidar vocês aí para daqui alguns dias mesmo, dia 27 de outubro, nós temos uma outra live com o pastor Ayrton para falar sobre a herança da reforma, que foi um livro que inclusive ele escreveu, e a gente quer falar sobre isso. É por isso que ele está brincando aqui, mas na verdade ele já me cobrou um churrasco, né? E eu já estou querendo acabar isso aqui logo antes que dá fome no homem aí. Legal. Mas, pastor, faz suas considerações finais aí, fique à vontade, tá? Para nós, então, podermos encerrar. Na prática, sim, acho que parabéns por essa iniciativa. Realmente, a nossa igreja tem muitas coisas bonitas, muitas coisas até complexas e desconhecidas na forma como ela funciona, né? E às vezes o fato de desconhecer, as pessoas às vezes esperam da igreja, da diretoria, coisas que não são atribuição e acabam não vendo aquilo que é feito e que é atribuição. Então, assim, existem limites, existem coisas que precisam ser compreendidas, né? E acho que as tuas lives, elas têm ajudado bastante o povo, e eu tenho acompanhado, assim, no sentido de um grande número de pessoas que acessa, né? Então, acho que nesse sentido, os parabéns. E a gente continua disponível, né? E sempre trabalhando, eu devo dizer assim, gosto do que eu faço, gosto do que que eu proponho e a forma como a igreja reage, né? Só que o país é muito grande, do mesmo modo que numa congregação você não chegar a todos e que todos se envolvam no mesmo nível, imagina o país inteiro, né? Então, assim, esse desafio, ele é gostoso, ele é amplo. Orem pela gente e que a gente possa estar sempre com saúde e incansável nesse trabalho que é tão gostoso e necessário na igreja. Nós que te agradecemos aí de coração pela tua disponibilidade, pastor. Realmente foi muito bom. Por isso que eu não tenho pressa em terminar as lives. Eu acho que a gente tem que sentar e conversar sem pressa. E eu vejo que a gente conseguiu expor o assunto de uma forma muito simples para que as pessoas compreendessem. Esse é o nosso objetivo aqui com as lives, é que as pessoas compreendam. O nosso objetivo não é cuidar do tempo. O tempo, ele é nosso. Deus nos deu ele. E nós podemos usá-lo da melhor maneira, ocupando a nossa mente com isso. Então, fica aqui o meu agradecimento. E eu vou fazer o seguinte para a próxima live. Então, eu já vou trazer a churrasqueira aqui dentro da salinha. Daí eu vou assando a carninha aqui. Tá? E aí vai ficar bem chique. Aí, durante a live, nós vamos poder comer um churrasquinho assim, bem interessante aqui. Vai ser bom. Tá muito bom, viu? Pessoal, nosso muito obrigado a todos vocês que permaneceram conosco, vocês que vão assistir, vão participar em outros momentos. Nosso agradecimento, tá? Essa semana aí nós temos uma semana cheia, realmente, algumas atividades. Quarta-feira, instrução de adultos online. Quinta-feira nós temos uma live aí com o doutor, professor Paulo Moisés Nerbas, falando sobre doutrina, o que é doutrina. O nosso objetivo é explicar isso para vocês também. Então, isso será na quinta-feira à noite. E o nosso mandamento, então, o 8º mandamento ficou mais para frente, lá, porque o pastor esta semana não pôde, para ele ficou difícil, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus guie os passos, abençoe a família de vocês todas aí, e que todos estejam sempre
em torno da palavra de Deus, participando dos cultos, participando da Santa Ceia, porque é ali que Deus anima e fortalece o nosso coração. Boa noite, um beijo no coração. Pastor Ayrton, fique à vontade, quer dar mais uma boa noite aí? Vou ler um versículo. Provérbios 11, 24 diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Tirado do contexto, esse versículo pode ser até mal interpretado, mas Deus quer abençoar a todas as pessoas que cuidam de gente. Boa noite, um grande abraço Amém. a todos. Amém. Um abraço, pastor. Tchau, tchau.